Olá pessoal, sou Cíntia Manabe, fundadora e atuante na Manabe Terapia Oriental, uma clínica que utiliza o método Manabe terapêutico. E eu vou te mostrar como você pode ser reconhecido profissionalmente e faturar R$ 450 por sessão. E é fato que o final do ano chegou, esse ano o tempo não passou, ele voou. E nessa época do ano, dezembro chegou, muita comemoração, muita festinha, muita formatura, enfim, muitos encontros. E quem é que nessa época do ano não come demais, não bebe demais, às vezes exagera do álcool, não é mesmo? Hoje eu estou passando um jeitinho de você trabalhar junto com a drenagem, mesclar um pouquinho mais de técnicas para que você tenha um resultado muito maior para o seu paciente do que se você fizesse somente a drenagem. E aí, conforme você vai se diferenciando, dando melhores resultados, naturalmente é muito mais fácil e é justificável, né? E o próprio paciente, ele te reconhece que você tem um trabalho diferenciado e você pode cobrar mais caro na sua sessão. Você pode ter um preço diferenciado em relação aos seus concorrentes, em relação aos seus colegas de trabalho. Quero te falar um pouquinho sobre tonificação e sedação de um ponto. Dentro do conceito do shiatsu, quando nós queremos tonificar um ponto, nós usamos toques mais superficiais, eles não são tão profundos, eles são mais superficiais e eles são com intervalo de tempo menor, né? E eles são mais rápidos, né? Vamos dizer assim. O toque ele acaba ficando mais rápido. E quando você quer sedar um ponto, você vai fazer um toque profundo e lento, com um espaçamento maior de tempo entre um estímulo do ponto e outro estímulo. Então, nós vamos pegar, por exemplo, vamos supor que eu esteja massageando a coxa dele aqui, e que aqui seja um ponto. Então, se eu quero sedar, eu vou pressionar o ponto e segurar por mais tempo. Agora, se eu quero tonificar, eu vou pressionar e soltar, pressionar e soltar, pressionar e soltar esse ponto. Esse é o conceito de tonificação e sedação dentro do shiatsu. E também nós temos um outro método de trabalhar tonificação e sedação de um ponto, é quando, por exemplo, a gente tonifica ou seda um ponto através do sentido horário e anti-horário. Então, quando nós estamos massageando o ponto e fazemos uma bolinha no sentido do relógio, nós estamos tonificando o ponto. E quando nós fazemos uma bolinha em sentido anti-horário, contra o ponteiro do relógio, nós estamos sedando um ponto. Mas eu quero te falar como eu trabalho e o porquê que eu trabalho assim. Eu entendo do conceito do shiatsu dentro de um ponto de tonificação e de sedação, assim como na acupuntura também. Na acupuntura isso é muito mais sério para mim do que no shiatsu, essa questão de você tonificar e sedar um ponto. Mas dentro do shiatsu, dentro da minha prática clínica, eu percebi que vamos supor que eu quero tonificar um ponto, eu quero tonificar aquele ponto para que ele faça a função dele, ou se eu quero dispersar, porque ele tem uma função de dispersar, então eu vou estimular o ponto para dispersar, por exemplo, eu faço uma massagem em sentido anti-horário, né? O raciocínio seria esse, mas na prática não é bem assim que acontece para mim, e é isso que eu queria falar para você. Porque na prática eu percebi que às vezes quando eu decido de uma maneira didática, que eu falo assim, este ponto eu vou tonificar, ou este ponto eu vou sedar nesse paciente, vamos supor que eu decidi sedar esse ponto aqui. Então eu aperto, pressiono e fico. Só que eu percebi que nem sempre a decisão que eu tomei em relação da função que eu quero naquele ponto é favorável para o paciente. Às vezes eu percebo que é favorável e às vezes eu percebo que não é favorável. Por quê? Porque eu percebo que o corpo dele não me responde com aquele estímulo dentro da função de tonificar ou sedar
que eu decidi fazer para aquele paciente. Então, isso acaba nos dando um leque maior ainda também, né? Eu poderia até dizer que é de erro e acerto, um leque maior, mas você tem que sentir no momento que você está massageando o seu paciente, porque às vezes vamos supor que de repente esse estímulo de eu apertar e segurar o ponto é dolorido demais para ele, né? O fato de ser dolorido demais não é um problema, porque quando o ponto está ruim, ele é mais dolorido. E conforme aquele ponto vai se equilibrando, vocês vão perceber que o paciente ele vai relatando para você que o ponto está menos dolorido. Às vezes, no primeiro toque, para alguns pacientes, apertar aquele ponto às vezes é insuportável de dor, incomoda demais. Mas conforme você vai trabalhando aquele ponto, você vai perceber que com a mesma força, com a mesma pressão que você exerce o shiatsu naquele paciente, ele vai cada vez mais sentindo menos dor naquele ponto que era dolorido. E aí você usa isso também como um parâmetro, né? Se você está dando resultado ou se você não está dando resultado, se você está conseguindo fazer com que você atinja uma função dentro daquele ponto que você está trabalhando. Tá bom, pessoal? É isso que eu queria passar para você hoje. Eu agradeço muito por você me assistido até agora e eu espero que eu tenha colaborado com você, porque isso vai criando um diferencial dentro da sua massagem, vai potencializando o resultado dentro da sua drenagem, né? Por hoje eu vou ficando por aqui e um toque de abraço para você.